Olá, tudo bem? A Bíblia diz em Josué capítulo 6 que tinha uma cidade chamada Jericó, que Josué mandou os espias espionar, que depois iria destruir e invadir aquela cidade. Jericó, ela foi povoada pelos descendentes de Cã, os cananeus. Era uma cidade rica, uma cidade muito próspera. Todavia, a prostituição lá era algo sustentável. E a Bíblia diz que tinha uma mulher chamada Raabe, que quando os espias adentraram na cidade, o líder daquela nação, daquela cidade, o rei, soube que tinha espias e saiu em seu encalço para prender os espias. E a Bíblia diz que Raabe, ela escondeu os espias e fez uma aliança com os espias, que quando eles viessem invadir e destruir Jericó, a sua família seria poupada. E pediu para deixar uma marca, um fio de escarlate, um lenço amarrado na sua porta, e a sua casa seria poupada, ela e a sua descendência. E quando foi para invadir Jericó, a sua casa foi poupada. E a Bíblia diz que Raabe, ela aceitou a fé judaica, se converteu ao judaísmo, aos hebreus, crendo no Deus de Israel, de Isaac e de Abraão. E lá ela se casa com um descendente da tribo de Judá, chamado Salmo. E ali eles têm um relacionamento e geram um moço chamado Boaz. Boaz é um homem solteiro. E a história de Raabe se entrelaça com a história de Noemi e Ruth. A Bíblia diz que Ruth era uma moabita que se casou com um descendente de Jacó, porque houve uma grande seca em Israel e Noemi e seu esposo foram para Moabe habitar ali. E lá os seus filhos, os filhos de Noemi com seu esposo, se casaram com moabitas, chamado chamado Ruth. E a Bíblia diz que tanto o esposo de Noemi morreu, quanto os dois filhos. E a seca tinha cessado em Israel. E Noemi resolveu voltar para Israel. E a Bíblia diz que ela chega para as noras e diz: olha, vocês podem voltar para a casa de vocês, porque os meus filhos já estão mortos e não tem mais necessidade de vocês estarem comigo. Eu vou voltar para a minha terra, para Israel. A Bíblia diz que Orfa fica em Moabe. Mas Ruth diz: eu vou contigo, Noemi. E a Bíblia diz que ela vai para Israel. E como a cultura judaica diz que os estrangeiros não poderiam plantar, eles recolhiam as frutas, as sementes que caíam. E, muita dificuldade, Ruth foi para Israel com Noemi. E ela, como estrangeira, ela teve que pegar o que sobrava, o que os fazendeiros, os donos de terra ia deixando cair para os estrangeiros pegar.
E a Bíblia diz que ela foi pegar a colheita que sobrava, que os senhores fazendeiros deixavam cair, que era justamente para alimentar os estrangeiros que habitavam em Israel. Só que Boaz olhou para Ruth e se apaixonou por Ruth. E ele deixava cair muitas vagens, muitas sementes. E Ruth se apaixona por Boaz e Boaz por ela. E ali eles se casam. E desse relacionamento nasce Obed. Obed vem Jessé. De Jessé vem seus filhos. Vem Davi. E de Davi veio o Senhor Jesus. Jesus, ele é especialista em mudar histórias quebradas. Ele veio justamente para os improváveis, para aqueles que a sociedade, para aqueles que ninguém dava mais nada. Ele pegou da prostituta Raabe e transformou ela numa mulher decente, numa mulher respeitada. E deu um filho chamado Boaz, um homem honrado, um homem íntegro, que se casou com Ruth, que também era uma moabita, uma estrangeira. A história de Raabe e a história de Ruth se entrelaçam. É o modo de Deus falar assim para nós: olha, não importa o que você está passando, não importa como está a sua história, como é a sua história, de onde você veio, se você veio de um lar destruído, se você veio de uma família disfuncional. Está falando assim: eu quero te dizer que eu sou especialista em mudar histórias quebradas, história desfalecida, morta. Ele dá vida. E Ruth e Boaz se casaram. Geraram Obed. Obed gerou a Jessé, Jessé seus filhos. E a Davi, que Jesus é seu descendente. E nós somos coerdeiros, nós somos coerdeiros dessas bênçãos por intermédio de Jesus Cristo. Então não importa o que você está passando agora, se você está depressivo, se você está abandonado, se você foi traído, se você está financeiramente abalado, destruído, quero dizer que Jesus, ele é especialista em mudar histórias, de fazer novas histórias, novas, todas as coisas. Assim como ele fez com Raabe e deu uma família, deu uma estrutura para ela. Assim como ele fez com Ruth, ele pode fazer com você que está aí do outro lado. Tá bom? Deus abençoe e fique firme com Jesus. Faça como Ruth, faça como Raabe, que se converteram à fé israelita, à fé dos hebreus, dos judeus. Faça como elas, que a sua história vai mudar, tenha certeza disso.